Meus irmãos, a paz do Senhor, presbítero Cláudio, estamos de volta. Vamos trazer hoje a nossa reflexão, o resumo da quinta lição, revista de jovem. Nós estamos estudando a epístola escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos da Galácia, epístola aos Gálatas, onde Paulo vem trazer, importante ensino para a Igreja de Cristo sobre a liberdade cristã. Hoje, nossa quinta lição trata sobre um episódio em que foi necessário que Paulo, o apóstolo Paulo, repreendesse o apóstolo Pedro. Exatamente, Paulo precisou chamar Pedro a atenção em virtude de um comportamento que ele teve diante de uma situação em que ele deveria manter-se firme. Pedro estava em Antioquia da Síria, juntamente ali com os cristãos gentios, ali se alimentando, comendo à mesa, sentado ali com os irmãos cristãos gentios. Quando chega alguns cristãos judaizantes, Pedro vai se afastando daqueles irmãos gentios. Quando Paulo observa isso, Paulo chama a Pedro, a responsabilidade sobre o mau exemplo que ele estava dando, e Paulo chama Pedro a atenção na frente de todo mundo, mostrando que aquele comportamento dele não estava condizendo com o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. O título da lição: Advertência contra o legalismo. Texto principal, Atos capítulo 15, versículo 24. Porquanto ouvimos que alguns dos que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Resumo: defender o verdadeiro evangelho implica pensar e praticar a doutrina bíblica. Nesta nossa quinta lição, estaremos estudando, apresentar, segundo esta lição, esse caso aqui registrado em Antioquia da Síria, refletir um pouco mais a respeito do conflito, dessa situação chata que ocorreu aqui entre Pedro, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, e compreender que Paulo estava crucificado com Cristo, Então, nessa nossa quinta lição, irmãos, nós vamos tratar da vivência correta, do viver cristão corretamente. O cristão, ele não é apenas crente dentro da igreja. Ele não dá apenas testemunho dentro da igreja. Ele não apenas dá testemunho quando ele está ali na presença daqueles que ele conhece, daquele do seu círculo social, dos irmãos da igreja. O cristão, ele dá testemunho, ele é testemunha onde ele estiver, entende? Onde você, onde eu, onde nós estivermos, onde nós chegarmos, aonde nós estivermos indo, nós temos que ser exemplo, entende? E Pedro acabou tendo um comportamento aqui que levou Paulo a chamar a atenção, Pedro sentou ali no meio com os irmãos gentios, os cristãos, judeus ou não judeus, em Antioquia da Síria. Quando chega alguns judeus, Pedro, talvez com medo de ser criticado, vai se afastando daqueles irmãos não judeus. Quando Paulo olha essa situação, Paulo chama Pedro e diz: não é dessa forma que se faz não, que testemunho você está dando, Em outras palavras, o nosso texto bíblico
carta escrita por Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículos do 11º ao 16º. E, chegando Pedro a Antioquia, lhes resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão, ou seja, judeus. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas, quando vi que não andava bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne, nenhum homem, nenhuma alma será justificada. Então, irmãos, é esta situação que ocorreu, já tinha acontecido, nós estudamos na nossa lição passada, o concílio de Jerusalém, onde Paulo vai juntamente com Barnabé e Tito, eles vêm aqui de Antioquia da Síria, onde acontece essa situação aqui que nós estamos estudando agora. Paulo, Barnabé e Tito vão até Jerusalém. Lá eles se encontram com a liderança, né, da igreja, com o próprio apóstolo Pedro, com Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, que era o líder da igreja de Jerusalém, e o próprio João, para tratar dessa questão que os judaizantes estavam exigindo que os cristãos judeus, não judeus, os cristãos gentios, observassem alguns requisitos da lei. Se circuncidar era um desses, por exemplo, como também uma forma de ajudar na salvação. Então, Paulo, essa questão ficou resolvida lá no Concílio de Jerusalém. Agora, Pedro vai até Antioquia da Síria e se deixa ser intimidado pelos judeus que tinham saído de Jerusalém, tinham ido até Antioquia da Síria, e Pedro ficou com medo de ser criticado. Então ele foi se afastando dos irmãos não judeus, gerando uma situação muito chata, muito delicada, a ponto de Paulo chegar e chamar Pedro à atenção. O primeiro tópico da lição, o caso aqui de Antioquia. Pedro chega a Antioquia, os da parte de Tiago, os judeus que vão até Antioquia, e a dissimulação, a hipocrisia, ou em outras palavras, né, desse caso aqui envolvendo Pedro, né? Então, a cidade de Antioquia da Síria, lembrando que Lucas, o escritor do Evangelho que leva seu nome, né, o escritor de Atos dos Apóstolos, um dos grandes companheiros de Paulo, médico, ele era desta cidade. Lucas não era judeu. Então, a cidade de Antioquia da Síria era uma metrópole, né? Muito grande a cidade cosmopolita, uma cidade onde a disseminação cultural era muito grande, né? Circulação de pessoas de várias partes do mundo. E a Antioquia da Síria, ela se torna a base missionária fora de Jerusalém, né? Com a grande perseguição de Jerusalém, ou aos cristãos de Jerusalém, muitos saíram, né? Precisaram sair. Atos capítulo 8 vai relatar que após a morte de Estevão, a perseguição foi tão intensa que só ficaram em Jerusalém os apóstolos. Aqueles irmãos que tinham se convertido a Cristo precisaram fugir, precisaram adiantar para não perder sua vida por causa da intensa perseguição que ocorreu em Jerusalém. Então, com essa perseguição, a Antioquia da Síria, alguns irmãos que chegam, né, a partir de Jerusalém, dessas perseguições,
por exemplo, em Atos, né, capítulo 11, versículo 26, vai nos ensinar, Lucas vai dizer que foi em Antioquia da Síria que pela primeira vez os irmãos, os seguidores de Cristo foram chamados de cristão. Então, esses irmãos chegam em Antioquia da Síria, que é uma cidade grega, pregando o evangelho, pregando Jesus Cristo, a conversão de almas ali aumenta, né? Uma grande conversão de almas ali, a ponto dessa notícia chegar até Jerusalém. Então, os apóstolos enviam para lá Barnabé, né? Barnabé vai até a Antioquia da Síria, vê que a obra missionária, que a missão ali está crescendo, organiza, e ele precisa de ajuda, ele vai até Tarso, né? A cidade de Paulo. Paulo vai buscar Paulo, aí Paulo vai para a Antioquia da Síria a ajudar Barnabé na implantação, na organização desta igreja missionária, muito mais gentia do que judia. A grande quantidade de cristãos não judeus era muito maior do que judeus. Então, uma igreja dominantemente gentia, né? Aí Pedro se desloca de Jerusalém e vai até Antioquia da Síria, né? Ele já havia concordado, a liderança da igreja havia concordado que não existia separação entre judeus e gentios. O evangelho é um só. Então, esta cidade congregava um grande número de cristãos. Pedro se desloca para lá. Aí Lucas, né, o escritor de Atos, segundo Lucas, Pedro é orientado, por exemplo, Pedro tem uma experiência, está lá em Atos capítulo 10, capítulo 11, quando ele vai para Jope e ele tem aquela visão de um lençol descendo do céu e cheio de animais, várias espécies de animais. E quando chega próximo dele, ele ouve o Senhor falando: matem e come. Aí ele diz: de forma alguma, Senhor, jamais comerei, em outras palavras, né? Estou simplificando aqui, animais impuros, animais que para os judeus eram considerados impuros. Aí ele ouve a voz do Senhor dizendo: não chame de impuro aquilo que eu santifiquei, né? Então, quando Pedro tem essa visão, chega alguns homens ali de Jope, enviado pelo centurião Cornélio, e Pedro acompanha, o anjo manda que Pedro acompanhe aqueles homens. Quando Pedro chega lá, né, e na casa de Cornélio, um gentil, Cornélio fala da visão do sonho que teve, e Pedro começa a pregar. O Espírito Santo vem sobre Cornélio, sobre aqueles que estão presentes, batizam no Espírito Santo, e aqueles gentios, né, se convertem a Cristo. Então Pedro já tinha essa experiência, que o Evangelho de Cristo, que a salvação não era apenas para os judeus. Então ele precisou se explicar, né, para os judeus, porque ele foi na casa de um gentio. Todo aquele, irmãos, na cultura judaica, todo aquele que não era judeu era considerado impuro. Os judeus não mantinham muito contato com essas pessoas, né? Mantinham-se afastados, não se alimentavam com essas pessoas, não sentavam à mesa, porque para os judeus, todo aquele não judeu era considerado imundo, considerado impuro. Então Pedro já teve essa experiência, né? Com Cornélio, com a casa de Cornélio. Não houve nenhum problema em Pedro quando ele chega aqui em Antioquia, na Síria, né? Ele já tinha esse entendimento, esse conhecimento. Então não houve nenhum problema em ele comer, sentar à mesa ali com os cristãos em Antioquia, né? Até que chegassem esses judeus vindos de Jerusalém. O problema todo está aí. Quando esses judeus chegam, e vale lembrar, eram judeus convertidos ao cristianismo, cristãos, né? Mas que observavam a lei. Então, quando esses irmãos chegados de Jerusalém, vai até Antioquia da Síria, né? Chega e vê Pedro ali no meio dos irmãos gentios, não judeus, Pedro fica um pouco constrangido, né? Ou com medo das críticas, né? Ele era uma liderança,
talvez tivesse ficado com medo de perder um pouco a sua reputação, a sua liderança entre os judeus. O fato é que Pedro foi abandonando a sua comunhão, se afastou literalmente daqueles irmãos cristãos gentios, né? Foi só o judeu chegar e Pedro começar a se afastar. Paulo descreve que esse grupo de irmãos chega, né, de Jerusalém. Até aquele momento, Pedro e os que acompanhavam ele estavam tudo bem, tudo em harmonia. De repente, Pedro age de uma forma muito, muito ruim, né? Dando um exemplo muito ruim, a ponto de Paulo chamar ele a atenção por causa desse seu comportamento, né? Ele estava ali em comunhão com todo mundo. De repente, ele dá este mau exemplo. Então, esse grupo que veio de Jerusalém, chamado de da circuncisão porque eram judeus, certo? E é possível que eles fossem pessoas, né, intolerantes. Lucas, o escritor aqui, vai pontuar que eles não falaram nada. Estes judeus, estes da circuncisão que chegaram, não falaram nada. Mas talvez só o olhar já estivesse dizendo alguma coisa, né? Fato é que a registro de que os judeus mais envolvidos na questão do judaísmo, da lei mosaica, que eles mantinham essa distância dessas pessoas, né? De outras pessoas não judias. Por exemplo, até no templo mesmo de Jerusalém, tinha um pátio ali só identificado, o pátio dos gentios. Não judeu não poderia passar para uma parte mais adentro no templo, porque era considerado povo impuro, tá? Então, estes irmãos vai até Jerusalém, ou vai até Samaria, Antioquia da Síria. Tiago não enviou, não foi Tiago quem enviou, né? Eles eram da parte de Tiago, Paulo vai dizer aqui, porque eles eram de Jerusalém, e Tiago era o irmão de Jesus, né? Era o líder da igreja de Jerusalém. Então, Lucas registra que Tiago não havia autorizado ninguém a levar mensagem nenhuma diferente daquilo que já havia sido concordado, né? Está lá em Atos capítulo 15. Porquanto, Atos capítulo 15 e 24, olha o que Tiago diz: porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós, ou seja, eles saíram de Jerusalém, vos perturba com palavras e transtorna a vossa alma, não lhes tendo nós dado o mandamento. Então, Tiago está dizendo, eles foram, ok, saíram daqui, mas não orientamos a falar nada, a dizer nada, porque já foi decidido, já foi concordado que não há separação entre judeus e gentios. O evangelho é um só, entende? Então, a atitude de Pedro envolvia muito mais do que simplesmente partilhar uma refeição. Pedro era uma liderança, irmãos, né? E em um momento ele agia como se cresse que não havia mais barreira entre judeus e não judeus, gentios, em Cristo. E no outro momento, né, com esta ação, demonstrava que as barreiras ainda existiam, né? Pedro se viu debaixo de uma pressão ali por causa dos judeus e cedeu a ela. Então, o peso dos visitantes de Jerusalém, dos judeus, constrangeu Pedro, o apóstolo, a agir de uma forma que precisou ser chamado a atenção, né? Então, imagina, uma liderança age dessa forma, dá um mau exemplo, ele acabou influenciando outros, até Barnabé, também que era um judeu, um cristão bem proeminente aqui, bem antigo, aqui a gente vê no Novo Testamento, acabou se deixando influenciar por essa atitude de Pedro. Então Paulo precisou agir, né, fortemente, senão geraria um grande problema, né? O segundo ponto da lição, 2 apóstolos em conflitos, o poder da pressão de um grupo, repreensão na frente de todos
e o homem que não é justificado pelas obras da lei. Então, Paulo descreve que Pedro mudou seu comportamento com a chegada dos irmãos de Jerusalém, mostrando que o pertencimento, a identificação cultural de um grupo, no caso aqui os judeus, podia gerar uma grande pressão sobre outra, como ocorreu aqui com Pedro, né? Pedro foi se retirando aos pouquinhos, se apartando dos irmãos gentios que não eram circuncidados, e Pedro se afastando por causa daqueles irmãos, agora esses judeus, que eram circuncidados, como nós estamos estudando, que eles exigiam que os gentios observassem a lei, né? A exemplo da circuncisão, como também um requisito para ser salvo, né? Então, numa referência clara de que o apóstolo de Jerusalém, mesmo sendo um homem de Deus, né? No caso Pedro, um homem de influência, não quis ser visto comendo com os gentios à mesa. Até o próprio Barnabé, como já pontuei, deixou ser influenciado por essa situação. Então, essa seria um triunfo para os judaizantes, pois ele era companheiro de missões de Paulo, no caso o próprio Barnabé, que se deixou influenciar por esse comportamento de Pedro, e ambos haviam estado em Jerusalém, está lá em Atos capítulo 15, né, para tratar dessa questão com o próprio Pedro, com o próprio Tiago, com o próprio João. Então Barnabé, que é uma influência, né, muito grande aqui no Novo Testamento, se deixou influenciar por essa atitude de Pedro. Imagina Barnabé, que vai até Jerusalém juntamente com Paulo para tratar dessa questão, né, do que os judaizantes estavam exigindo, que os judeus, que os cristãos gentios se circuncidassem. Então, depois de tudo resolvido, de tudo concordado, que não há separação, que o evangelho é um só, que os cristãos não judeus não precisavam se circuncidar, não existia separação. Depois de tudo resolvido, passa o tempo. Olha o comportamento de Pedro, né? Pedro ficou com medo das críticas e acabou dando esse mau exemplo, né? Mesmo um homem de Deus como ele foi envolvido nesse constrangimento, né? Que precisou ser chamado a atenção na presença de todo mundo ali da Antioquia. Então, por que motivo Pedro foi repreendido por Paulo, né? Ele estava, mediante a sua atitude de se afastar dos cristãos gentios, negando uma doutrina fundamental da fé cristã, que é isso que Paulo vem bater, vem explorar, vem deixar muito claro aqui nessa carta aos Gálatas, né? Que é a justificação por meio da fé, não é por meio da lei, não é por meio de obras. Paulo vem bater nisso constantemente aqui nessa carta, né? Não se tratava somente do choque ocasionado por duas culturas diferentes, a judia e a não judia, ou de uma relação partilhada com pessoas de culturas de outra cultura, mas sim da contrariedade do poder da graça de Deus. Entende? Pedro foi repreendido por ser judeu e viver como gentil antes desses judeus chegarem de Jerusalém, né? E queria agora que estes gentios vivessem como judeus, ou seja, antes desses judeus chegarem, Pedro estava vivendo como se fosse um gentio, não existia separação, né? Estava tudo normal. Quando estes judeus chegam, Pedro se afasta dos irmãos gentios, ou seja, está dando um comportamento muito ruim, né? Mesmo sendo apóstolo, Pedro teve medo dos homens de Jerusalém. Certamente, os judaizantes, né, esses judeus, tinham uma grande influência naquela cidade a ponto de constrangerem um apóstolo como Pedro, irmãos, a agir dessa forma. Quando Pedro batizou Cornélio, lá em Atos, capítulo 10, capítulo 11 também, né, ele foi inquirido por esses irmãos em Jerusalém, que só aceitaram a ação de Pedro na casa de Cornélio depois que eles ficaram sabendo que com a pregação de Pedro ali na casa de Cornélio, o Espírito Santo veio sobre aqueles que estavam presentes e os batizou, né? Então, estar na liderança, seja de qualquer departamento, ser líder, irmão,
é uma grande responsabilidade, porque nós estamos sendo observados. O nosso comportamento vai influenciar alguém, seja positivo ou negativamente. Estamos sendo julgados, né? E muitas vezes criticados. Então, olha a atitude de Pedro. Acabou influenciando Barnabé e outros também, né? Lucas vai citar aqui Barnabé, porque Barnabé era uma influência também proeminente aqui na Bíblia, né? Um grande companheiro de Paulo na obra missionária. Então, se essa atitude de Pedro acabou influenciando o próprio Barnabé, que era um companheiro de Paulo, imagina outros, né? Então, se Paulo não trata desse problema aqui, dessa situação, esse problema poderia se agravar muito, né? Então, como aconteceu nesse episódio, Pedro, lá em Atos 10, né? Pedro já tinha essa experiência, né, que Jesus próprio fala com ele, não chame de imundo aquilo que eu purifiquei, né? Mas os judeus tinham esse entendimento, tinham essa cultura de que sentar, né, se socializar, ter uma aproximação, um relacionamento mais próximo com não-judeus, seriam se contaminar, e Pedro acabou se deixando levar por esse entendimento, né? Aqui no caso de Antioquia da Síria, Pedro acabou cedendo à opinião, à influência, o medo de ser criticado pelos judaizantes, né? Em Gálatas capítulo 2, versículo 16, está assim, né? O homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Olha o que Paulo diz. Paulo lança isso, né? Ali diante de Pedro. As obras da lei não servem para justificar o ser humano, e sim para condená-lo, pois um único pecado faria com que toda a lei fosse transgredida, condenando assim o seu praticante. Jesus cumpriu a lei cumpriu em Cristo, né? Nada que façamos com o objetivo de alcançar o favor de Deus para a nossa salvação tem resultado, porque o sacrifício de Cristo foi completo, né? Nossos pecados são uma dívida que não poderíamos de forma alguma, em hipótese alguma, pagar, não tinha como, né? Mas que foi pago pelo Senhor Jesus Cristo, né? Então, seguir as obras da lei era tentar ajudar Deus a fazer seu trabalho de nos salvar, uma coisa que Jesus já fez. Então, os judeus estavam exigindo isso, muito preso na sua lei, né? No judaísmo, eles exigiam que quem não fosse judeu, para aceitar Cristo, para ser salvo, precisava também, além de aceitar Cristo, se circuncidar, né? Então, qualquer comportamento equivocado, né, dessas lideranças acabava influenciando muita gente, entende? Por isso, Paulo chama Pedro a atenção com essa questão, entende? Então, os Gálatas estavam tentando estabelecer a lei que foi dada aos judeus. É isso que essa carta vem tratar. Está lá no início do capítulo 1, quando Paulo chega e diz: me admiro. Em outras palavras, estou abismado, perplexo, estarrecido com essa atitude de vocês. Por que tão depressa vocês estão mudando ou saindo do verdadeiro evangelho para um outro evangelho? O que não é nem evangelho, porque se ainda que eu, ou até um anjo do céu, venha e pregue um outro evangelho diferente daquele que eu tenho pregado, que este seja anátema, seja maldito, seja amaldiçoado, tá? Então, o tema desta carta gira em torno disso. E aqui, Paulo trata dessa questão desse legalismo, né? Os judeus, tudo bem, são descendentes de Abraão, mas o gentio não tem nada a ver com o judaísmo, entende? E a salvação não é por meio da lei, não é por meio do judaísmo. É um favor imerecido, né? É graça, né? É através da nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, Paulo precisou lidar com essa questão
bater de frente com esse comportamento equivocado, dissimulado do apóstolo Pedro, né? Então, quem tenta estabelecer um conjunto normativo de práticas para ser declarado justo, já tendo sido justificado por Cristo, acaba se tornando participante desse conjunto normativo, ou seja, faz de Cristo participante desse cenário. Está dizendo assim, ó, o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Vamos nos circuncidar? Vamos nos prender a alguma coisa aqui da lei para nos ajudar, né? Está dizendo, Jesus, teu sacrifício não foi perfeito, não foi completo, precisa de mais alguma coisa, né? Não é só dessa maneira. Então, Paulo debateu, né, defendeu o evangelho de Cristo até diante de Pedro, uma influência, né? Lá na frente, na carta escrita por Pedro, ele vai falar, né, do quanto do exemplo do apóstolo Paulo, né? Ele vai defender Paulo, entende? E fechando, irmãos, estou crucificado com Cristo, estou crucificado com Cristo, a fé no Filho de Deus, e Cristo morreu por nada. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele mostra que a sua fé está baseada na morte e na vida de Jesus Cristo. Não é na lei, porque a lei não salva ninguém, né? Na morte, crucificado com Cristo, e na vida, existindo, pautado na fé do Filho de Deus, em Jesus Cristo, né? Uma vez que Jesus morreu por Paulo, Paulo diz, ele se declarava vivo para Cristo. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Né? Então, Paulo não diz que a sua vida diante de Deus está pautada na lei, mas se identifica como com a crucificação do Senhor. Jesus Cristo cumpriu toda a lei e, ao morrer na cruz, mostrou que os requisitos exigidos por Deus foram cumpridos. A lei de Moisés, a lei mosaica, conduzia a pessoa a Cristo. A lei vem dizer assim, olha, tu não tem como se salvar. Eu mostro, eu escancaro a tua situação, o teu estado, dizendo assim, ó, eu estou te conduzindo, eu sou um tutor, eu sou um aio, eu estou te conduzindo àquele que pode te libertar, aquele que vai te dar acesso às bênçãos, à vida eterna. Eu não posso te dar isso, eu te mostro quem pode, eu te levo até ele, mas eu não posso te dar a vida eterna, não é através de mim que tu serás salvo, entende? Eu vim escancarar, eu vim mostrar o teu pecado, o teu erro. Então a lei é isso, né? Então a lei estava apontando para aquele que iria libertar o homem, né? A lei não tinha como fazer isto, né? Então a lei conduzia a Cristo e o sacrifício de Cristo nos conduz a Deus. Agora Cristo vive em nós. Então o evangelho de Jesus não se baseia na prática da lei, mas na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então quando cremos ou ensinamos que é preciso acrescentar, no caso aqui, a circuncisão ou qualquer requisito da lei ou outras práticas à mensagem do evangelho, é como se estivéssemos negando que o sacrifício de Jesus por nós não foi completo, foi insuficiente. Então, a lei mosaica, a lei de Moisés, não acrescenta nada à nossa salvação. Não tem como ser salvo por ela, né? E as obras que fazemos na vida cristã servem apenas para refletir a glória de Deus na nossa vida, né? O fruto do Espírito. O salvo, ele vai realizar boas obras, porque ele tem o Espírito de Deus na vida dele, mas não que as boas obras realizadas é necessária para essa pessoa ser salva, né? Então, se mudarmos esse princípio, então estamos declarando que Jesus morreu por nada e que o sacrifício dele, de Jesus, precisa ser reforçado pelos gentios com práticas que Deus ordenou aos judeus. Judeus é uma coisa, gentil é outra. A promessa que Deus fez a Abraão, né, de que
esta aliança vinha através da circuncisão, foi para os descendentes de Abraão. Os gentios não tem nada a ver com o judaísmo, né? Então, todos os seguidores de Jesus foram crucificados com Cristo na cruz. Todos nós, né? Então, o seu antigo modo de viver, de vida, né? De pecado, de coisas que não agradam a Deus, morreu com Jesus. Quando Jesus tomou sobre si os nossos erros, os nossos pecados, né? E pagou toda a nossa punição com a sua própria morte. Então, através de Jesus, não é através da lei, nós somos declarados justos. Através de Jesus, não é através da lei. Os milagres que eram realizados entre os gentios não foi através da lei, foi através do nome de Jesus. Entende? Então, o poder, os milagres, as curas, vinha em nome de Jesus. Não era em nome da lei. Não era através da lei. Entende, irmãos? Que tudo é Cristo. Então, além disso, os seguidores de Cristo foram libertos dos requisitos da lei de ter que confiar em sacrifícios, os próprios judeus, imperfeitos, né? Como uma maneira de receber perdão e manter um relacionamento com Deus. Os sacrifícios apontava para Cristo, porque sacrificar o animal, a pessoa pecava, tinha que sacrificar outro animal, pecava, sacrificava outro animal, e assim sucessivamente. Então, o sacrifício, a lei, estava apontando para alguém perfeito, que realizasse o sacrifício perfeito, único. Então, Jesus ofereceu o sacrifício, e Jesus foi o próprio sacrifício. Então, toda a lei estava dizendo, ó, está apontando para alguém perfeito, que vai cumprir aquilo que eu não posso fazer, que é te salvar. Então, voltar a isto para dizer que este sacrifício não foi suficiente. Entende? Então, é essa questão que a carta aos Gálatas trata. E aqui, neste capítulo 2, Paulo trata dessa questão, desse comportamento equivocado de Pedro. Imagina, do próprio Pedro. Imagina o estrago que provocaria se não fosse tratada essa questão por esse equívoco do apóstolo Pedro. Então, eu sempre gosto de dizer, irmão, e essa é uma realidade. A Bíblia é a palavra de Deus e tudo que está na Bíblia tem um propósito pedagógico para nos ensinar algo. Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, 2 Timóteo, vai dizer que toda a escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar, né? Nos ensinar, nos redaguir, nos repreender, nos corrigir e nos instruir em justiça. Então, se esse episódio aqui, desta questão de Paulo chamando Pedro a atenção, é porque tem algo a nos ensinar, né? Cuidado, nós somos servos de Deus, nós somos cristãos em qualquer lugar. Não é só dentro da igreja. Cuidado com o testemunho que você está dando, nós estamos dando, né? Não é só dentro da igreja, irmão, não é só entre os irmãos. Quando estamos no trabalho, quando estamos na faculdade, no colégio, quando estamos entre amigos não cristãos, qual comportamento estamos dando? Somos realmente cristãos? Salmo 1 vai dizer, bem-aventurado aquele que não anda, aquele que não permanece, aquele que não se detém. Cuidado, seja luz, seja sal, independente de onde você esteja, de onde você está indo. Seja cristão em qualquer lugar. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe.